Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um Bioquimicamente. Aqui quem fala é o Paulo e o tema de hoje é pH. Bem, você deve estar se perguntando o que o pH tem a ver com a bioquímica. E para ser sincero, o pH tem tudo a ver com a bioquímica. Por quê? Nós vamos ver que existem algumas moléculas, estruturas que são dependentes do pH para que elas consigam ter boas funções e fazer o seu papel dentro de um organismo, um sistema biológico, certo? Mas tudo isso só depois da vinheta. Então, vai! Como eu disse anteriormente, eu acho muito difícil alguém nunca ter ouvido falar de pH, porque desde pequeno na escola os livros trazem isso, tem aquele experimento do repolho roxo, sabe? Então são muitas coisas. E mesmo que você não tenha ouvido falar diretamente sobre o pH, você provavelmente ouviu falar alguma coisa relacionada com ele. Quer um exemplo? Quando você tá na escola, aí você tá lá e tem um seu amigo passando lá e fala: nossa, será que você não tem um antiácido? Será que não tem um eno? Todas essas pequenas coisas têm a ver com pH, certo? Mas então, qual é o assunto do pH? A escala de pH é uma escala capaz de medir o grau de acidez ou de alcalinidade de um meio ou solução baseado na concentração de íons H+ presentes naquele meio. Uma coisa importante de saber sobre a escala de pH é que ela é uma escala logarítmica. O que quer dizer isso? Quer dizer que é uma escala baseada, claro, no log, mas uma coisa importante sobre essa informação é que pequenas mudanças na escala causam grandes mudanças na concentração de íons H+. Logo a gente vai voltar a falar um pouco mais sobre isso e melhor. A escala de pH a 25 graus Celsius se estende de 0 até 14. 7 é considerado o valor neutro. Valores abaixo de 7, entre 0 e 6 ali, são considerados ácidos. Valores acima de 7, ou seja, de 8 até 14, são considerados básicos ou alcalinos. Essa é a escala de pH. Tá, então é só isso? Quer dizer que eu só tenho que saber isso, que de pH vai de 0 a 14 a 25 graus, 7 é valor neutro, abaixo de 7 ácido, acima de 7 alcalino? Não. Eu vou te fazer uma pergunta. Por que a escala vai de 0 a 14? E por que o pH 7 é neutro? Por que a escala não podia ir de, não sei, 0 a 10 e ser 5, ou o valor neutro ser 0 e ela ser de menos 5 a mais 5? Tudo isso tem um motivo. Para responder essa pergunta, nós vamos precisar da nossa velha amiga matemática. Mas não se assuste, a matemática ela é o quê? Uma ferramenta para a gente conseguir entender os fenômenos bioquímicos, ok? Bom, então vamos lá. Se você assistiu o vídeo de água, ou se você não assistiu, o link vai aparecer aqui em cima, você deve lembrar que eu falei que o produto iônico da água é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 14 molar ao quadrado, e que essa informação é extremamente importante para a gente entender a escala de pH. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar. Quer ver só? Já falamos que a água é uma molécula capaz de sofrer ionização. Porém, ela se ioniza parcialmente, apresentando duas formas na mesma solução. Uma em que ela é capaz de doar íons H+, e outra em que é capaz de receber esses prótons. Quando analisamos o equilíbrio químico, a equação fica dessa forma. O valor da constante de equilíbrio foi estimado em 1,8 vezes 10 a menos 16, determinado a partir da condutividade elétrica da água. Assim, podemos estimar o valor da concentração de água em 55,5 molar ou mol por litro. Ah, mas de onde veio esse 55,5 molar? Calma. A concentração molar ou molaridade é dada em mol por litro de solução. Então, vamos usar uma fórmula que você com certeza já viu em alguma aula de química.
concentração molar ou molaridade é igual a massa em gramas dividido pela massa molar vezes o volume. Aplicando a fórmula para a molécula da água, temos que podemos considerar a massa molecular da água como 18 gramas por mol. M sobre V. Isso te lembra alguma coisa? Ah, sim, é a densidade, que é 1000 gramas por litro. Lembre-se sempre de respeitar as unidades, viu? E daí chegamos à conclusão de que a concentração de água em 1 litro é 55,5 molar. Multiplicando 1,8 vezes 10 elevado a menos 16 vezes 55,5 ao jogá-lo para o outro lado da igualdade, chegamos ao tão famoso 1 vezes 10 a menos 14. Ok, mas até aqui você já sabia, não é? O negócio é entender como isso foi utilizado para estabelecer a escala de pH. É bem simples. Lembra quando eu disse que a escala de pH é uma escala logarítmica? Essa escala é utilizada para facilitar a forma de mostrar a concentração de íons H+, que são o padrão da escala. Então vamos lá. Colocamos os dois lados da equação em log na base 10. Utilizando as propriedades do produto de logaritmo, podemos dar uma ajeitada na equação desse jeito aqui. Resolvemos o que podemos e tiramos o sinal negativo. Foi aí que o signo P foi convencionado para representar menos log, ou o cologaritmo. E foi assim que surgiu pH mais POH igual a 14. Sim, gente! Então essa é a razão pela qual a escala de pH vai de 0 a 14 a 25 graus Celsius. Isso não é brilhante? Tipo assim, muito demais! É daí também que a gente define matematicamente que o valor de pH é igual a menos log da concentração de H+. E a partir de tudo isso a gente consegue fazer a conclusão de por que o valor neutro é considerado 7. Vamos ver só rapidinho para vocês entenderem legal. Considerando que o produto iônico da água é igual a 10 a menos 14 e que em pH neutro as concentrações de íons H+, e OH- são as mesmas, podemos fazer o seguinte. Observando a equação do produto iônico, podemos substituir o valor de OH- por outro H+. Afinal, as concentrações dos dois são iguais. Daí nós vamos ter que a concentração de H+ ao quadrado é igual a 10 a menos 14. Aplicando a raiz quadrada nos dois lados da equação, nós vamos ter que a concentração de H+ é igual a 10 a menos 7. Portanto, o valor de pH em que a concentração de íons H+ é igual ao de OH- é igual a 7. Então, lembre-se bem do que eu vou falar agora. Uma solução ácida é aquela em que a concentração de íons H+ aumenta, e em contrapartida, o número na escala de pH é menor que 7. Já uma solução alcalina ou básica é aquela em que a concentração de íons H+ diminui, e seu valor correspondente na escala de pH é maior que 7. E sempre que houver uma alteração no valor do pH, vai haver uma alteração correspondente nos valores de POH, que nada mais é do que a concentração de íons OH-. Vamos fazer um exemplo bem legal para entender isso. Se a gente tem uma solução em pH 10, qual vai ser o valor correspondente de POH? Lembrem-se que pH mais POH é igual a 14, sempre. Então, se o pH é igual a 10, POH vai ser igual a 4. E qual é o valor correspondente de íons OH-? É só jogar naquela fórmula. POH é igual a menos log de OH-. O valor vai dar provavelmente 10 a menos 4 molar. Entenderam? Tá, mas por que então eu estou usando pH dentro da bioquímica? Bom, lá no começo do vídeo eu já falei um pouco. Eu disse que existem moléculas que são dependentes do pH para funcionarem bem. E são mesmo. É o caso das enzimas e das proteínas, que elas precisam estar em condições de pH ideais para o seu funcionamento. Se essa condição for alterada, elas vão trazer um prejuízo muito grande para o corpo. E dentro do nosso corpo, só para vocês terem noção, diferentes regiões têm pHs diferentes. Para quê? Para que essas proteínas que estão lá consigam funcionar
perfeitamente. Então vamos lá. Na cavidade bucal, a gente tem a saliva. E lá ela tem um pH de aproximadamente 7, neutro. Descendo para o estômago, a gente tem o suco gástrico, que tem um pH de 1,8, 2 mais ou menos. Lá, mais para baixo, no intestino delgado, a gente tem o suco pancreático, né? E ele tem um pH de aproximadamente 7,6 a 8, então é alcalino. Além disso, a gente tem o nosso sangue. E o nosso sangue tem um pH de 7,4. Esse pH é extremamente sensível, então qualquer alteração no valor do pH do sangue vai causar coisas melhor vocês nem saberem. Ok? E tem mais uma coisa que você precisa saber sobre o pH. Vamos ver? Uma das coisas mais incríveis e curiosas da natureza é que existem seres vivos que são capazes de exprimir o pH onde eles estão por meio das cores. É o caso das hortênsias. Essas plantas, normalmente usadas para ornamentação, são capazes de mostrar quando o pH está ácido ou o pH está alcalino. Quando elas têm cor azulada, elas mostram um pH mais ácido. E quando elas estão rosadas, um pH mais alcalino. E é isso, gente! Ficou alguma dúvida? Entenderam tudo sobre o pH? Quer sugerir alguma coisa para a gente discutir aqui no Bioquimicamente? Deixa aqui nos comentários, ok? Ah, e antes de eu ir embora, eu queria fazer uma pergunta para vocês ficarem encucados e pensarem um pouco. A gente falou que no corpo o pH, várias regiões são diferentes, então cada região tem seu pH, mas se a gente não come coisas que podem influenciar no pH, o pH do corpo pode mudar? Deixo para vocês pensarem isso para o nosso próximo encontro, ok? Bom, então se inscrevam no canal, deixem suas dúvidas, curtem, comentem. Quero saber o que vocês estão achando dos nossos encontros de verdade. E vocês já sabem o que eu vou falar agora, então se a gente não se vê mais hoje, a gente se vê aqui no Bioquimicamente World. Tchau!